eu sou Guilhermina Abreu, sou empreendedora social, sou uma das cofundadoras e estou diretora executiva do Embaixadores da Educação, que é uma organização que hoje impacta milhares de alunos de escolas públicas em todo o território nacional. Empreender sonhos. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre qual que é o passo a passo para a gente conseguir tirar um sonho do papel, desde a parte da identificação do problema até como criar uma solução criativa, executar essa solução mesmo com poucos recursos, tirar do papel, mobilizar as pessoas e os recursos necessários e escalar isso. E eu vou contar tudo isso por meio de um exemplo prático, não de um case que eu li, ouvi falar, mas de um case que eu vivi, que foi o case da criação do Embaixadores da Educação, que hoje é uma organização tão importante para a educação pública no Brasil. Só que antes da gente começar, eu queria fazer 3 perguntinhas para você, estudante, pensar durante a nossa aula. Pergunta 1. Para você, o que é empreender? Qual que é o conceito que você tem de empreender? Pergunta 2. Você se considera empreendedor? Você acha que você tem habilidade, vocação para isso? Pergunta 3. Você acha que empreendedorismo é uma coisa que você nasce com ou que você desenvolve ao longo da vida? Essas 3 perguntinhas aí na sua cabeça, eu já queria desmistificar uma coisa que eu acredito profundamente, que é empreendedorismo não é uma coisa que a gente nasce com, é algo que pode sim ser aprendido, desenvolvido, absorvido ao longo dos anos e principalmente por meio do compartilhamento de aprendizado, quando a gente consegue absorver quem já viveu essa trajetória, as experiências dessa pessoa, para que a gente possa aplicar e cortar caminho aí na nossa jornada de empreender. Então é por isso que hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa trajetória empreendendo. Para mim, o conceito de empreender tem a ver com realizar, colocar a mão na massa. Eu acredito muito no conceito do Sebrae de empreendedorismo, que é você criar um valor para a sociedade. Esse valor pode ser social, cultural, financeiro, econômico, ele pode ter diversas formas. Tem gente que acha que empreender é só, por exemplo, criar uma empresa, um grande negócio, mas empreender se apresenta nas diversas formas. Eu, por exemplo, junto com os outros cofundadores do Embaixadores da Educação, nós criamos uma organização sem fins lucrativos que hoje causa um enorme impacto social positivo na educação, mas a gente pode empreender criando um projeto, realizando algo na faculdade, intraempreendendo dentro das nossas empresas. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer sobre empreendedorismo é que ele pode ter diversas formas, diversos formatos, mas em todos eles tem muito a ver com realizar, com colocar a mão na massa, com fazer acontecer. Então vamos lá, para a gente começar a empreender, a primeira etapa muito importante é a gente identificar um problema. Porque se a gente acredita que empreender é criar um valor, para a gente criar valor, a gente precisa trazer uma solução para um problema real. Esse problema pode ser algo que você viveu e por isso você conhece profundamente, você identificou aquilo, vivendo aquilo, ou algo que você observou que alguém no seu entorno viveu, ou algo também que você observou que é um grande gap, um grande buraco, uma grande fome da sociedade de algo que você vê que ali existe uma oportunidade porque existe um problema. No meu caso, na parte de identificar o problema que eu resolvi empreender sobre ele é um problema que eu vivi na prática, na minha trajetória. Eu tenho uma história com educação e por isso que hoje eu empreendo em educação que me marcou muito. Eu tenho um amigo que ele fala que em educação a gente empreende por amor ou por vingança. No meu caso foi um pouquinho dos dois.
por amor, porque eu sempre acreditei muito na educação. Eu sou filha de pai e mãe surdos. Meu pai e minha mãe nasceram completamente surdos. Eu aprendi a falar Libras, que é a língua brasileira de sinais, ao mesmo tempo que eu aprendi a falar português. E por causa do exemplo deles, eu acreditava profundamente no poder da educação, porque por causa da educação eles conseguiram estudar, trabalhar, ter filhos, constituir família, tudo normal, apesar de serem 100% surdos, e o exemplo deles me fez acreditar profundamente no poder da educação. Mas bem novinha, eu fui para a escola pública, que era uma escola considerada boa aqui na minha cidade, mas mesmo assim tinha muitas mazelas que a educação pública enfrenta, de falta de estrutura. Então mesmo os professores e os diretores se esforçando ao máximo, eles tinham muita dificuldade de conseguir entregar ali enquanto eles tinham que virar 3 turnos, né, para dar aula e usar poucos recursos que eles tinham disponíveis. Então eles tinham dificuldade de entregar uma educação de qualidade. Ali começou a surgir uma dor dentro de mim, porque ali começou a despertar uma chavinha na minha cabeça que era assim, cara, beleza, a educação é muito importante, mas no Brasil, se você tem grana, se você não tem, sua história vai ser completamente diferente com a educação. E começou a me doer, porque me parecia injusto entender que, dependendo do tanto que você tem grana e que você não tem, você vai ter acesso a uma educação de qualidade que vai te abrir portas no futuro. E se você não tiver tanta grana, talvez você vai ter menos acesso e menos oportunidades. Esse problema da educação, ele me doeu fundo a vida inteira, porque eu vivia ele na pele e eu ficava pensando, isso é justo? Quem tem grana tem uma educação muito boa, quem não tem, às vezes, tem muita gente que teve a sorte de ter, mas muitas pessoas não terem. Esse foi o problema que eu identifiquei a princípio, não porque me contaram, eu ouvi falar, mas porque eu vivi na pele. E aí, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de ser aluna de um projeto social no contraturno escolar que foi muito transformador para a minha vida. Era um projeto de educação empreendedora e era uma educação prática e era um projeto do governo que era gratuito para alguns alunos de escolas públicas. Isso foi muito transformador. Quando eu me formei, tanto no ensino médio quanto no nesse ensino técnico, que foi esse projeto social que eu participei, eu e outros colegas, nós nos juntamos numa praça. Eu sou daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente se juntou numa praça em Belo Horizonte pública, a gente tinha 18 anos, para poder discutir 2 coisas. Um era sobre uma dor, um problema que todos nós identificamos. Na época éramos 10 egressos de escolas públicas e a gente tinha essa dor que a escola pública, não são todas, mas muitas delas não conseguem entregar a qualidade, as oportunidades que a gente precisa. E aí, muitas vezes, o jovem desanima, fica desiludido com a educação e com a perspectiva de futuro. E uma outra oportunidade que a gente tinha identificado é que a gente tinha participado de sido aluno de um projeto social super legal que a gente foi beneficiado de educação empreendedora. Isso foi muito transformador nas nossas vidas. Por participar disso, a gente tinha aberto 1000 outras oportunidades na nossa vida e a gente começou a discutir ali que a gente queria criar um projeto para poder multiplicar para outros alunos de escolas públicas a oportunidade que a gente tinha recebido, essa oportunidade de educação empreendedora. Então, foi mais ou menos dali que nasceu a primeira sementinha para que a gente pudesse começar a empreender. E aí, uma parte muito importante do empreender é sobre ter uma ideia do que a gente vai fazer. Naquela época, a gente não tinha ideia, não foi? A gente não sentou e pensou, e se a gente fizesse um projeto desse jeito para fazer isso com as escolas públicas? Não foi assim, a gente não tinha a mínima ideia do que a gente faria. Só que a gente fez um combinado, que a gente ia encontrar todo final de semana numa praça pública diferente da cidade, porque a gente não tinha lugar para reunir. E a partir desses encontros, a gente ia pensar o que a gente poderia fazer para criar valor, para impactar positivamente outros alunos de escolas públicas que não tiveram a mesma oportunidade que a gente teve. E aí a gente entra numa etapa de empreender
que é sobre ter ideias. Muita gente acha, vocês vão ver ao longo da minha fala, que não é isso que eu acredito e não foi assim que aconteceu com a gente, que todo grande projeto, todo grande negócio que tem uma ideia muito legal, que revolucionou alguma coisa, o empreendedor estava ali, debaixo da árvore, igual aconteceu com a física, que a maçã caia e você, eureka, você tem uma ideia brilhante, que é assim que acontece, você está ali dormindo e pensa, e se eu criasse o iPhone? E se eu criasse o Google? E, na verdade, o que os estudos mostram é que as boas ideias não vêm disso. Tem até um vídeo que eu vou recomendar para vocês que resume muito bem isso em 3 minutos, que chama De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steve Johnson. Esse vídeo, se vocês colocarem aí no YouTube, é o resumo do livro dele e ele explica que boas ideias raramente, se não nunca, vêm da noite para o dia. Elas são a soma de vários pequenos insights que a gente tem. Por isso que para ter uma ideia legal, uma ideia inovadora, tem 2 coisas que eu acredito muito nesse nosso processo de empreender sonhos. Uma é a gente ter referências. Quanto mais a gente lê, estudar, ver filmes, coisas diferentes, mais as ideias inovadoras podem surgir. Porque o que o Steve Johnson e os pesquisadores falam é que as boas ideias, elas são frutos de diferentes conexões no cérebro. Então, quanto mais você alimenta o seu cérebro, mais chance você tem de ter uma boa ideia. A segunda coisa que eu acredito profundamente pela experiência prática que a gente teve é que boas ideias, ideias inovadoras, ideias brilhantes, jamais nascem do dia para a noite, elas são frutos de processo. Vocês vão ver ao longo do que eu contar aqui, que o que a gente criou ali na praça para o que a gente faz hoje, que todo mundo considera muito inovador, muito legal, teve um processo longo e não foi um processo de dias, de semanas, foi um processo de anos. Então, a primeira coisa que eu queria tranquilizar vocês, que às vezes quando a gente tem vontade de começar um projeto ou de começar a empreender um sonho, a gente fala assim, cara, mas eu não tenho uma ideia tão boa. Você tem que começar, porque a sua ideia tão boa, ela não vai ser ponto de partida, ela vai ser uma consequência da sua jornada e ela vai evoluindo e se transformando ao longo do seu empreendimento quando você começar a validar suas pequenas ideias e colocar em prática. Voltando para a nossa história, para o nosso case. No Embaixadores da Educação, a gente lá atrás, que a gente nem tinha esse nome, nós éramos um coletivo de 10 jovens de 18 anos que começaram a se reunir todo domingo nas praças e discutir o que a gente poderia fazer para melhorar a realidade da educação pública. E discutir o problema a fundo. Qual que era o problema que nos incomodava e que nos juntou ali naquelas praças? Que as escolas públicas não traziam tantas oportunidades, tantas perspectivas para os alunos de escolas públicas. No ensino médio, nós estávamos muito desanimados, muito desiludidos sobre o futuro e a gente queria criar algo nesse sentido. E a gente começou a mergulhar no problema, a discutir muito sobre ele, sobre as nossas vivências, do nosso lugar de fala, do que a gente tinha visto, ouvido, vivido. E a partir dessas discussões, e por isso que é tão importante a gente mergulhar no problema, para a gente tentar achar a raiz do problema, às vezes as raízes são várias. Então, quando a gente começou a discutir, a gente falou, nossa, mas tem tanta coisa para melhorar a escola pública, os professores ganham muito mal, eles deveriam ser melhor remunerados, a grade curricular está muito ultrapassada, deveria ser mais moderna, porque o MEC, porque a Secretaria de Educação. Só que em todas essas raízes dos problemas, imagina o cenário, voltando, éramos 10 alunos, escolas públicas, sem grana, que a gente tinha acabado de se formar, estava na faculdade, trabalhando, corre para manter a bolsa, que éramos todos bolsistas de faculdade, naquele corre e tal, a gente não tinha nem influência, nem poder, nem grana para poder mudar nada dessas coisas de salário de professor, de grade curricular. E entre as raízes do problema, uma que a gente mapeou, a gente falou, cara, beleza, a escola tem 1000 problemas, 1000 desafios, mas eu, por exemplo, Guilhermina, eu era um grande problema da minha escola. E outras pessoas durante essa discussão falaram isso também. E daí veio uma ideia, a gente falou, e se a gente criasse um projeto
para que os próprios alunos de escolas públicas fossem o protagonista das mudanças das escolas públicas que eles sonham, sem precisar esperar que os professores, que o governo, que as outras pessoas façam. A gente começou a discutir essa ideia. E se eles liderassem a mudança que eles sonham na escola? Assim nasceu o nosso primeiro projeto, que é o Embaixadores da Escola, lá atrás. E foi, na época, a ideia era de ser uma jornada onde os próprios alunos criam soluções para os problemas que mais doem neles nas escolas que eles estudam, executam esses problemas e fazem esses projetos acontecerem. A gente ficou semanas discutindo isso e aí, de realmente mergulhar no problema, a gente chegou nessa ideia de projeto de solução. Só que nós não tínhamos recursos nenhum a princípio, não parecia, na verdade, que a gente tinha recursos, porque todo mundo sem grana, a gente tinha que fazer vaquinha para conseguir juntar dinheiro de passagem de ônibus para fazer as reuniões. Então, para fazer esse projeto acontecer, mesmo que de maneira voluntária nas escolas públicas, a gente tinha que pensar como que a gente conseguiria viabilizar isso na realidade que tínhamos até então, sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma perspectiva de patrocinador, de apoio, com todo mundo muito ferrado de grana. E aí, para fazer isso acontecer, a gente colocou em prática uma coisa que depois eu descobri que tem um nome chique, mas que é super simples, e que se vocês forem levar só uma coisa dessa aula, eu queria que vocês levassem isso, porque é muito importante para vocês conseguirem empreender o sonho de vocês. Essa coisa se chama Effectuation. Effectuation, que tem esse nome bonito, resumidamente vou explicar para vocês, é um estudo de uma pesquisadora indiana que chama Sara Sarasvati, e ela queria entender por que tem empreendedor que dá certo e tem empreendedor que dá errado. E aí ela entrevistou vários empreendedores que criaram negócios de sucesso e deu vários estudos de caso para eles, que ela queria saber se essa galera tinha alguma coisa que eles pensavam em comum que era diferente de quem não dava certo, na linha de raciocínio dela. E ela descobriu uma coisa. A galera que dava errado tinha uma linha linear de raciocínio na hora de empreender. Eles pensavam assim, quero criar um projeto para escolas públicas, igual a gente queria. Ou quero abrir um negócio, quero abrir uma startup, uma empresa de tecnologia. Ou quero abrir um negócio de pastel. Como que eles pensavam? Quem dava errado, que tinha a lógica linear, pensava assim. Então, para eu abrir esse negócio, eu preciso de investimento ou de patrocínio, no caso de um projeto social, eu preciso de um sócio muito bom, eu preciso de fazer um MBA em gestão de negócios, eu preciso ter conhecimento nisso e nisso e nisso. E aí fazer um plano de negócio, um plano de ação, que quando eles tivessem essas coisas, eles começariam a realizar. Sempre pensando em coisas externas. O que eu não tenho, o que eu não sei, quem eu não conheço, quando eu reunir essas coisas, eu vou começar a ir para a prática. O que acontecia, esse momento nunca chegava e eles nunca tiravam a ideia do papel. O outro grupo, que é o grupo que abriu o negócio que deu certo, eles partiam da lógica efectual. O que significa isso? Eles pensavam assim, o que eu já tenho, o que eu já sei, quem eu sou, quem eu já conheço. Eu vou começar com o que eu já tenho, mesmo que seja pouco, mesmo que o dinheiro que eu tenho, que a graninha não dê para abrir uma grande loja de salgados, dê só para começar a vender salgado na faculdade. O que eu já sei, eu não tenho a manha em vendas, eu não sei muito vender, mas eu sei fazer um pão de queijo gostoso. Quem eu já conheço? Eu não tenho um sócio poderoso, muito importante, mas eu tenho um colega que eu acho que tem habilidades complementares a mim que pode ser um bom sócio. Quem eu sou? Quais são as habilidades que eu já tenho? E eles começavam com o que eles já tinham, o que eles já sabiam, quem eles já conheciam. Mesmo que pequeno, mesmo dando um pequeno passo. Só que aí está o pulo do gato. Porque é melhor uma pequena ideia bem executada do que uma grande ideia que nunca sai do papel. E foi mais ou menos sob essa lógica que a gente começou a fazer o Embaixadores acontecer.
Grana, a gente não tinha, mas a gente tinha muita fome de transformar a escola pública para melhor. Conhecer patrocinador, gente importante, a gente também não conhecia, mas a gente conhecia nós mesmos, os nossos colegas que estudaram com a gente, com esse grupo de 10 pessoas que passaram a se reunir na praça pública. E esses seriam os nossos sócios de sonhos. O que a gente sabia? A gente não sabia de educação, de pedagogia, andragogia, metodologia de educação, a gente nem conhecia essas palavras para poder fazer um projeto de educação empreendedora, mas a gente tinha a nossa vivência. Tudo que a gente não gostou de viver na sala de aula e queria que fosse diferente, e tudo que a gente viveu nesse projeto social que foi muito transformador e que foi impactante para a gente. Então, a partir disso, do que já temos, quem nós já conhecemos, o que nós já sabemos, nós começamos um projeto muito pequenininho. A gente tinha sequer a intenção de virar uma grande organização, mas a gente queria muito que pelo menos alguns alunos de escolas públicas tivessem suas vidas transformadas. Posso abrir um parênteses nessa parte? Quando eu estava na sala de aula desse projeto de educação empreendedora, o meu professor, no primeiro dia de aula, falou assim: olha para o lado. Aí eu olhei, e aí tinham vários alunos de escolas públicas. O cara que está do seu lado pode ser o seu próximo sócio. Então pensa bem como que você vai fazer os projetos, vai fazer acontecer e tal. Eu falei, será? Realmente, quem se tornou meus sócios algum tempo depois para fundar esse projeto que hoje impacta tanta gente, que eu vou contar mais para frente, foram os meus colegas de sala de aula. Então, às vezes, quando você quer começar uma iniciativa, e eu acredito muito no poder do fazer em conjunto, você está pensando aí, quando eu tiver um sócio investidor, alguém importante e tal. Às vezes, o seu próximo sócio é um estudante que está aí no mesmo curso que você e que você pode se conectar online de alguma forma. Fica a dica. Hoje, os meus sócios são pessoas que estavam sentadas comigo enquanto eu estava no 3º ano do ensino médio. Então, como eu falei, Effectuation, resumidamente, é a gente usar o que a gente tem, quem a gente já conhece, o que a gente já sabe para começar. E aí, gente, a palavra de ouro é execução, é ação. A gente ficou semanas desenhando uma jornada para os alunos de escolas públicas que fosse algo que a gente gostaria de ter estudado, que a gente gostaria de ter vivido. Isso também facilitou muito a gente ser inovador. Porque inovação, gente, é nós fazermos as coisas de um modo diferente que ainda não foi feito. Hoje em dia, às vezes a gente acha que inovação tem que ser algo muito tecnológico, muito digital, mas no nosso caso foi criar uma jornada que era toda legal, era cheia de dinâmica, cheia de jogos, para ensinar os alunos a criarem projetos para transformar suas escolas para melhor. Só que toda essa fase que a gente ficou criando, planejando, tendo ideias, colaborando, foi muito legal. Só que a gente foi para ação, a gente achou uma escola pública que estava disposta a receber a gente. E aí, uma história legal sobre isso é que a gente conseguiu imprimir um folder sobre o nosso projeto, explicando o que eram embaixadores da escola e tudo mais. Esse folder eu não esqueço, custou R$8. A gente teve que fazer vaquinha para conseguir imprimir isso na gráfica e tudo mais. Levamos para a diretora da escola achar que a gente era sério e tudo mais, porque a gente, de fato, apesar de termos 18 anos, na época a gente levava muito a sério o projeto, porque a gente queria muito que os alunos vivessem algo que a gente tinha vivido de transformador. E a gente combinou que cada um ia ter que ligar para 10 escolas, porque uma escola a gente ia fechar. E cada um de nós ligamos para 10 escolas, a gente ligou para dezenas, até que uma das nossas cofundadoras conseguiu fechar a primeira escola para receber a gente foi lá, deu o folder, a diretora falou que ótimo, passou um guarda municipal, ela deu o folder para ele e falou assim, depois vocês me dão outro, né? Por dentro a gente chorou, a gente pensou, a gente não tem R$8 para outro folder. Mas enfim, fechamos a escola e começamos a jornada nessa escola. Aí, gente, execução é a chave, mão na massa. Sabe o que acontece quando alguém vai começar a empreender sonhos? Muitas vezes a pessoa fica planejando demais, enrolando, na verdade, não é consciente esse processo, mas fica, eu tô aqui desenhando como que vai ser o projeto e tudo mais, tô tentando achar parceiro. Na verdade, quando a gente planeja demais, enrola demais para começar a pôr a mão na massa, é porque a gente está com medo da nossa ideia tomar contato com o mundo e a gente descobrir que ela não era tão boa assim. Só que aí eu queria dividir outra coisa com vocês.
com certeza vocês vão descobrir na hora que pôr a ideia em prática que ela não é tão boa assim, e é por isso que a gente tem que pôr ela em prática logo, que é o que a galera do empreendedorismo chama de validar a ideia. Por quê? É na hora que a gente coloca ela em prática que a gente tem o feedback do que está errado nela para a gente corrigir e ela ir tomando a forma de realmente a ideia que vai gerar valor. Então, a gente estava pilhado e falou, vamos executar com o que a gente tem mesmo. E a gente usava para fazer dinâmica com os alunos, os jornais, as coisas recicláveis que a gente tinha. Foi para execução. Começou a fazer a primeira escola pública com o que a gente tinha. E assim a gente começou a, de fato, ir para a ação. Tem uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que vem de alguns estudos que a galera fez sobre pessoas que tendem a empreender e outras que não saem, não conseguem tirar a ideia do papel, que tem muito a ver com o que eu falei anteriormente sobre o effectuation, que é o locus de controle. Parece difícil também, mas é um conceito simples. Foi identificado que empreendedores que tendem a dar certo com suas ideias, seus projetos, sejam do tamanho que for, eles têm o locus de controle interno. E os empreendedores que tendem a falhar têm o locus de controle externo. O que significa isso? Locus de controle interno é você acreditar que muito do seu projeto, do seu negócio, vai depender de você. Do tanto que você colocar a mão na massa, do tanto que você não desistir ali na tentativa e erro, do tanto que você se dedicar. Quem tem locus de controle externo tende a acreditar que não vai dar certo porque está muito difícil agora, porque tem a crise, porque tem a guerra, porque isso, porque aquilo. Cria várias circunstâncias e justificativas externas para não fazer acontecer. Nessa fase que a gente está de tirar a ideia do papel, é muito importante a gente fortalecer o nosso locus de controle interno. Porque não quer dizer que não vai dar errado, pode dar errado, mas a gente tem que confiar na nossa habilidade de se der errado. E se uma diretora recusar receber o programa, a gente vai em mais 100 escolas. E se os alunos não gostarem do programa, a gente melhora até os alunos de escolas públicas gostarem. Então, a principal barreira quando a gente está começando ali um projeto a fazer acontecer é realmente a gente se parar pelos primeiros obstáculos. E aí é importante a gente fortalecer esse locus, que é esse drive, que é a nossa capacidade de seguir mesmo com todas as dificuldades. E a gente seguiu, fez uma escola, fez outra escola, fez outra escola. E aí, de lá para cá, foram várias escolas, começamos a atrair parceiros, investidores, patrocinadores. Mais uma vez, a gente não começou a atrair parceiro, apoiador, investidor, porque a gente tinha um plano, e a gente fez um pitch, a gente vendeu uma ideia, a gente falou, olha que legal essa nossa ideia. A gente só conseguiu parceiro, investidor, patrocinador, depois que a gente já tinha feito várias escolas, melhorado a nossa ideia e que está melhorando até hoje, já tem 10 anos dessa organização e nunca está pronto, mostrado que a gente conseguia fazer na prática, porque as pessoas querem investir, elas tendem a investir com mais certeza no que realmente se prova possível. Se eu falasse lá atrás, só com papel, a gente quer fazer um programa que a gente vai levar os alunos de forma espontânea, sem valer ponto, sem valer presença, de escola pública, aos sábados na escola, para ensinar eles como transformar suas favelas e escolas para melhor, eles iam falar, eita, isso não vai dar certo não. Agora, outra coisa é eu chegar e falar, olha, a gente já está há 3 anos, já fez 10 edições, a gente já fez isso, teve esse resultado, isso deu certo, isso deu errado. Então, a partir disso, a gente começou a realmente atrair parceiros e investidores, mas foi porque a gente já tinha validado a nossa ideia. E é muito legal, porque quando você começa a empreender com poucos recursos, no nosso caso, quase nada, na hora que vem recursos, a sua lógica se só com isso aqui, que era quase nada, a gente fez isso tudo, imagina agora com recursos. E assim, o Embaixadores foi crescendo, ainda na época só em Belo Horizonte, a gente jamais imaginava que a gente chegaria em todo o território nacional. Então, até agora, a gente passou por algumas etapas aqui, só para a gente rever. A gente identificou um problema, no nosso caso, a gente identificou um problema que a gente viveu, que doía na gente.
No caso de vocês, você, estudante, pode identificar um problema que te incomoda no dia a dia, algum gap, né, algum buraco que vocês veem que tem no dia a dia, desde, eu acho que os cadernos da faculdade deveriam ser compartilhados, até algo mais profundo de saúde mental que você já tenha vivido ou que você observou que as pessoas têm um problema. A segunda etapa é sobre a criação da solução. Lembrando que a ideia não vai vir pronta, não vai vir brilhante do dia para a noite, não vai bater uma eureka. Boas ideias são processos. A terceira etapa é a realização da solução. E aí, para isso, a gente tem que ir para execução, mão na massa. Execução é rei nesse mundo do empreendedorismo. Tem muita gente com boa ideia, mas que não vai. E aí, a gente entra na etapa de validação da solução, que é começar a executar o projeto, o programa, o negócio, e com certeza, lembrem-se disso também, a única certeza que a gente tem em empreender é que a gente vai se ferrar, porque vai dar errado e é para dar errado, mas o errado não é porque significa que você não está no caminho certo. Quando a gente empreende, o errado é para ir te auxiliando a ir para um caminho de uma solução mais efetiva. E aí, daí em diante, gente, a gente errou demais, erra até hoje, igual eu falei, com 10 anos de organização, a gente pode ir para o quinto passo, que é escalar a ideia. O que aconteceu com a gente? A gente fazia o Embaixadores da Escola em várias escolas, ainda só localmente em Belo Horizonte. Um dia a gente identificou um outro grande problema, que era assim, a gente já tinha identificado esse problema, que a galera estava muito desanimada, muito sem perspectiva na escola. Só que, na nossa época, a gente já estava muito desanimado, os anos foram passando, a gente chegava nas escolas e se deparava com a galera mais desanimada ainda. E a gente tinha um programa que era para ensinar a galera a executar o sonho deles para a escola deles ou para favela deles, o que eles queriam fazer de transformador. Mas a gente não tinha o que hoje, inclusive, eu vou contar aqui para vocês, era o nosso maior projeto. Quando a gente começou a ver que a galera estava mais desanimada, a gente falou, antes de começar o nosso programa, gente, a gente começou, só para vocês terem ideia de tempo, que realmente ideia evoluindo para a gente empreender os nossos sonhos, é um processo. A gente começou em 2013. Em 2018, 5 anos depois, foi nascer realmente um dos nossos principais programas. A gente viu que a galera estava desanimada e a gente falou assim, e se a gente fizesse um dia que fosse o dia mais inspirador da vida do aluno de escola pública, para dar um chacoalha nele, para ele acreditar mais, para ele ter mais perspectiva e depois ele entra para o nosso programa de formação. Vamos fazer? Vamos fazer. Mas tem que ser legal, porque a gente sempre teve uma regra na nossa organização que tem que ser divertido, e não é porque é divertido que não é sério, pelo contrário, quando o aluno se diverte, ele aprende, quando ele aprende, ele realmente se envolve. Beleza, como que a gente vai fazer uma coisa divertida, que seja legal? A gente falou, vamos fazer o dia mais inspirador da vida do aluno de escola pública, e a nossa referência tem que ser a aula mais legal da vida dele, tem que ser o Rock in Rio, que a gente vai se inspirar. E aí a gente falou, e se a gente fizesse uma aula de vida no estádio de futebol? PS, tá, gente? Flashback, volta lá atrás, a gente ferrado, na praça, sem grana. Quando a gente estava criando a nossa jornada, a gente falou assim, os alunos precisam acreditar, precisam sonhar. Então vamos pegar histórias de pessoas inspiradoras que a gente conhece, que vieram da mesma realidade que o aluno de escola pública, para poder inspirar o aluno. Histórias de pessoas como, por exemplo, o Geraldo Rufino, que é um catador de latinhas lá de São Paulo, que se tornou empreendedor da maior empresa de reciclagem da América Latina. Depois vocês podem pesquisar aí, Geraldo Rufino. O Renê Silva, que é um menino do Complexo do Alemão, que criou o jornal Voz da Comunidade, foi eleito pela Time um dos jovens influentes negros mais importantes do mundo e que veio do Complexo do Alemão. A gente pegava essas histórias, isso lá atrás, em 2013, imprimia em preto e branco, porque a gente não tinha dinheiro para imprimir colorido, pegava barbante, pregador de roupa de varal das nossas mães e fazia nas escolas um varal de inspiração, onde a gente colocava a foto desses empreendedores inspiradores e contava para os alunos de escolas públicas para poder inspirar eles. Beleza.
Corta para 2018, De Volta para o Futuro, onde a gente realmente começou a discutir que a galera estava mais desanimada e discutir de fazer essa super aula no estádio de futebol, que fosse muito inspiradora. A gente falou, e se a gente conseguisse trazer essas pessoas que a gente contava as histórias no varal ao vivo, para em vez de uma aula de física, biologia, matemática, dar uma aula de vida para esses alunos de escolas públicas. Vamos fazer? Vamos! Nessa época a gente ainda era pequeno, mas estava um pouquinho maior, conseguimos chegar nessas pessoas e criamos o nosso projeto, que hoje é muito famoso, vocês podem googlar aí, que chama Crie o Impossível, que tinha o objetivo de ser a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública. A gente levava os alunos para o estádio de futebol, chamava pessoas como o Emicida, o Condzilla, o Lázaro Ramos, pessoas com trajetórias muito inspiradoras, para a Boca Rosa, o Gustavo Tubarão, para dar uma aula de vida para os alunos. E a partir disso a gente começou a escalar, porque em estádio de futebol a gente, a princípio, não tinha tanto recurso para fazer, então a gente começou com MVP. MVP significa mínimo viável produto em inglês, que é mínimo produto viável em português, que é um teste. Primeiro a gente faz um teste pequeno, se a ideia for boa a gente aumenta. Então a gente começou com MVP no Mineirão para 5 mil alunos, o estádio do Mineirão é um estádio muito famoso aqui, depois a gente fez para 10 mil alunos, depois a gente foi para o Beira Rio, no Rio Grande do Sul, e fez para mais 10 mil alunos, transmitido para 200 mil alunos em todo o território nacional, e o Crie Impossível se tornou a maior sala de aula aberta para alunos de escolas públicas do país e da América Latina. Lembrando, muito grande, mas a gente não começou num estádio de futebol. A gente começou lá atrás, numa escola, com barbante, imprimindo em preto e branco, com varal, pregador de roupa. Isso não faz tanto tempo assim, não tem 10 anos, tem pouco tempo que a gente saiu da escola pública, que a gente se formou no ensino médio. Só que a gente foi para ação, execução, e foi melhorando o que a gente estava fazendo, até chegar numa operação que hoje o Crie Impossível é transmitido ao vivo em escolas do território nacional inteiro, até em tribos indígenas. Beleza, a gente escalou, só que o Crie Impossível é uma aula de um dia, inspiracional para o aluno se inspirar e depois ir para os nossos programas. Vocês lembram que os nossos programas eram embaixadores da escola, que era presencial na escola, que a gente ia lá ao vivo e falava com os alunos e tudo mais? Numa escala de alunos que virou o Crie Impossível, 200 mil, não dava para fazer isso presencial. E aí nasce o nosso terceiro programa, que vai nascer só em 2020, que é a Empower. A Empower é uma plataforma, uma tecnologia que a gente criou para conseguir absorver a quantidade de alunos que a gente passou a impactar com o Crie o Impossível. E aí é uma jornada onde o aluno se cadastra lá online, ele escolhe um problema da escola ou da comunidade dele. É como se fosse, só para vocês entenderem a evolução ali da gente empreendendo o nosso sonho, a digitalização dos embaixadores da escola. Só que é uma plataforma, uma jornada completamente diferente do que a gente fazia presencial na escola, porque na escola tinha dinâmicas do presencial e a Empower é uma tecnologia que tem outras dinâmicas do online, mas resumidamente os alunos se cadastram na Empower, escolhem um problema, criam uma solução, executam ao vivo esse projeto para melhorar suas escolas ou comunidades presencialmente nas escolas deles. Enquanto isso, eles têm mentores nossos e suporte para alunos do Brasil todo. E no final, os alunos de escolas públicas que comprovam o impacto do seu projeto na Empower, eles ganham bolsas integrais para faculdade, intercâmbio para o exterior, curso de inglês, várias oportunidades educacionais. Resumidamente, o que a gente faz hoje? A gente virou uma organização mesmo, sem fins lucrativos, de embaixadores da educação, que tem 2 programas principais e 3 momentos para o aluno. O Crie Impossível, que é essa aula super inspiradora em estádios de futebol, e depois eles vão para a Empower, que é uma tecnologia, uma jornada online que eles vivem, mas criam os projetos ao vivo, e os que comprovam o impacto desses projetos ganham bolsas de estudos. Por que eu estou contando isso para vocês, toda essa linha do tempo do Embaixadores da Educação? Lá atrás, quando a gente sentou na praça, a gente não tinha ideia de fazer a Empower, nem do Crie Impossível. A gente criou Embaixadores da Escola, que hoje nem existe mais.
Quando eu falo para vocês de que para empreender os sonhos vocês têm que confiar no processo, inclusive desapegar da ideia, porque às vezes não é a sua ideia inicial que vai ser sua ideia de hoje. Hoje o que a gente faz como, no Embaixadores de Educação como programas principais são Cria Impossível e Empower. A gente virou uma organização de alto impacto que está presente em mais de 700 municípios do país todo, todos os estados. O último Cria Impossível foi assistido, igual eu falei, por 200 mil alunos de escolas públicas. Só que na hora que a galera olha pra gente, fala assim, nossa, esses meninos devem ter sido empreendedores natos. Eles devem ter nascido grandes, eles já deviam conhecer muita gente importante, porque hoje a gente tem grandes empresas que apoiam a gente. Vocês podem ver aí no Instagram, @embaixadoresedu, @cri.impossível, Gugar. A galera acha que a gente nasceu grande, mas não. A gente seguiu um passo a passo, que a gente não sabia que existia esse passo a passo, a gente aprendeu na prática, mas hoje eu já estou dando o atalho nessa aula para vocês aí, estudantes, que foi, a gente identificou um problema que a gente vivia, a gente ficou discutindo até criar uma ideia que poderia ser uma solução viável, a gente validou essa ideia e começou a executar mesmo sem recursos ou com poucos recursos. A gente continuou validando e depois a gente escalou. E hoje a gente ainda passa um super perrengue, porque empreender, gente, não é fácil, é muito difícil. Hoje a galera olha a gente grande e acha que não tem problema. Os problemas só aumentaram de tamanho, às vezes a gente persistiu e não desistiu. A mensagem que eu queria realmente deixar aqui para vocês, para a gente finalizar essa aula, antes, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, se vocês quiserem me perguntar, pode me mandar lá no meu Instagram, que é Guilhermina Abreu, mas a mensagem que eu queria que vocês levassem é: empreender não é uma habilidade nata, todos vocês podem ser grandes empreendedores, execução é a chave, planejar é muito importante, discutir, pensar, ter referência para ter uma boa ideia, mas tem que executar, e os problemas vão vir, vai dar errado, mas o problema quando ele vem não é para desistir, é para te pôr no caminho certo, e por fim, é uma escada, é um processo. Igual eu falei com vocês, os projetos que eu narrei, que são os nossos de maior impacto, que eu contei para vocês aqui no final, não existiam lá no início, demoraram anos para nascer. Eles foram evoluções do que a gente já fazia no passado e dos aprendizados que a gente teve durante esses anos. Então, se eu pudesse concluir essa aula para vocês aqui agora, seria com uma frase que reflete um pouco disso, e essa frase é do Martin Luther King. Ele fala assim: a gente não tem que enxergar a escada inteira, porque quando a gente vai empreender, a gente fica assim, mas será que vai dar certo? Será que vai dar dinheiro? Será que vai dar retorno? Será que vai dar impacto? O que vai ser? Como vai ser e tal? E o Luther King fala assim, ele não estava falando de empreender, estava falando sobre a vida, mas isso serve muito para empreender. Você não tem que enxergar a escada toda, você tem que enxergar o primeiro degrau. A partir do momento que você sobe o primeiro degrau, o segundo aparece. Quando você sobe o segundo, o terceiro aparece. A escada ela vai aparecendo à medida que você vai subindo ela. Então, espero de coração que essa aula seja útil para vocês darem o primeiro passo para empreender algum sonho de vocês. Obrigada!